Para uma melhor experiência, recomendamos que ouça de fone. Permaneça no sinal para estabelecermos contato. Para além das fronteiras de qualquer dimensão, O sinal está transmitindo. entre as distorções do hoje, É a interferência de ontem ontem e e amanhã. amanhã. o sinal está captando. O silêncio ruidoso dessa frequência. sempre algo escutando. Sempre há luz. Sempre alguém escutando. Aqui, no sinal boreal. Acho que um dos meus maiores medos enquanto criança era esquecer das coisas. Dos livros que eu lia, dos filmes, das pinturas. Mas principalmente, eu tinha medo de esquecer do meu passado. Das poucas coisas que me lembro, elas vêm de momentos que me marcaram. São marcas que me fizeram quem eu sou hoje. E que agora é quem eu nego constantemente. E dessas memórias, os momentos positivos apenas surgem das filmagens antigas das festas em família. E até trazem momentos que nem lembro que vivi. Tipo quando eu ainda era bebê e estava dormindo no colo de alguém enquanto gritos de uma festa infantil rolavam ao fundo. Talvez aquele tenha sido o melhor sono da minha vida. Outras surgem de fotos de viagens, algumas até da estrada que me lembro perfeitamente das curvas que morria de medo. Mas sempre tirava tempo para dormir e esquecer do frio na barriga. E é esse curta de animação que assisti um dia qualquer que me fez questionar. Será que o meu medo de viver é o meu medo de esquecer? Acho que a melhor forma de resumir esse filme seria: uma criança viaja para um futuro mais fragmentado e incerto do que o seu presente. E essa criança chamada Emily não vai se importar em entender do porquê um clone dela fez uma viagem para o passado para explicar que todos na Terra morreram e que ela clonou a si mesma para conseguir viver para sempre e então imediatamente levá-la para o futuro. Para a criança é apenas um encontro entre Emilys, mas não apenas entre corpos, mas entre memórias, conhecidas ou desconhecidas, vividas ou que ainda precisam viver. É o encontro entre o que vai e o que se foi. Olá, Emily. Oi! Eu sou a terceira geração Emily, contatando você 227 anos no futuro. E eu quero que você saiba que tudo terminará bem na transferência e no processo de clonagem, com pequenos sinais de deterioração da mente. Existe aquela máxima da psicologia que diz que é preciso fazer as pazes com a sua criança interior. Eu não sou psicóloga e nem quero ser. Mas será que dá certo? Se eu falasse para mim mesma anos atrás que eu não vou mudar, e mais frustrante ainda, que o amadurecimento vem com um apagamento de cores e beleza da vida, será que eu entenderia que em certo momento perdemos a vontade de sair da nossa própria cabeça? E que perdemos tanto a nossa fantasia que acabamos deixando as fantasias que os outros criam nos preencher?
Eu tenho várias memórias que gostaria de compartilhar com você agora, Emily. Nós podemos visitá-las juntas, como ver fotos em um livro. Talvez, se eu pudesse viajar no tempo, eu iria em todas as vezes que senti que estava chegando aos fins. Quando eu senti que minha mãe não voltaria nunca mais para me buscar no fim daquela noite. Então eu entendi a solidão. Quando eu percebi que o fim dos barulhos nunca iria chegar. Então eu entendi a minha própria mente. Quando eu percebi que o fim daquela viagem nunca chegaria se eu dormisse. Então eu entendi a eternidade. E quando chegou ao fim da minha infância, então eu entendi a morte. Eu sentaria ao lado daquela garota que se sentia perdida nesses fins e nesse grande espaço que é a mente de uma criança que já tinha noção da imensidão do mundo. E tentaria criar conforto em suas memórias, tentando lembrá-la que tudo é um processo, um lapso de transformação e que nada é tão sério ou tão grande assim, mesmo eu mesma não acreditando em nada disso. Mas, ao mesmo tempo, eu tentaria encontrar conforto em minhas próprias memórias. Assim como o clone de Emily que leva a sua original para percorrer os caminhos de sua própria memória, onde ambas compartilham esse mesmo universo estranhamente desenhado que é a animação deste curta. Com várias formas geométricas, linhas e cores que não combinam, substâncias que lembram fogo, água ou até as nuvens. Nada é identificado especificamente, nada é formado por completo. É tudo como se fosse um processo, talvez até como um processo de amadurecimento. Pois mesmo sendo um clone de 227 anos no futuro, ela ainda precisa processar coisas básicas, como o amor. Foi aqui, na Lua, que eu me apaixonei por uma pedra. Eu não entendia minha mente e minhas emoções na época. Apenas sabia que eu achava essa pedra muito atraente. Era brilhante. Era brilhante aquele amor que ela sentia. Era como uma criança atraída pelo brinquedo, como a Emily original encantada com esse mundo, onde seu clone pode falar das coisas mais trágicas, mas ela ainda se manteria encantada com as cores, os cheiros, as formas. Era tudo tão novo e encantador que até eu senti falta de ver as coisas assim. Porém, conforme o clone mostra o futuro, mais acredito que chegaremos na mesma situação, onde as telas se transformaram no centro das memórias, onde os inúmeros clones perdidos em sua própria linhagem vivenciam diversas memórias de si. Onde chegaram ao ponto de terem uma das telas a memória de alguém vendo uma memória de alguém que está vendo a memória de alguém, como um loop infinito de passados, presentes e futuros. Onde a própria Emily cria uma galeria de arte de memórias anônimas, coletadas de corpos que não conseguiram aguentar o tempo, mas conseguiram viver o suficiente do passado para que suas memórias se tornem arte, para aqueles que não conseguem se encontrar no presente. Eu coletei suas memórias e elas ainda me dão felicidade. Essa é uma das minhas memórias favoritas dele e eu não consigo explicar o porquê. Ele está descendo a escada e vê uma planta sendo soprada pelo vento, batendo suas folhas juntas, numa espécie de aplauso. Eu vi essa memória mais de 6.000 vezes. O fim da infância acontece quando tudo se torna mais difícil.
O fim da adolescência acontece quando perdemos o caminho para o futuro, uma rotina e até os rostos familiares. Mas nunca queremos viver o fim, né? Talvez fazer clones com nossas próprias memórias seja uma solução? Então por que o clone de Emily voltou? O quanto resta de Emily no clone de Emily? Quantas memórias ela está buscando? Quanto mais clones temos que fazer para lembrar de nossa própria existência? Eu estou bem orgulhosa da minha tristeza, porque ela significa que eu estou mais viva. Eu não me apaixono mais por pedras. Por mais que eu queira esquecer das memórias trágicas da infância, adolescência e até da vida adulta, eu ainda queria manter as minhas memórias simples. Eu queria que elas não fossem moldadas para só me lembrar das partes ruins. Eu queria me lembrar do resto daquela memória, onde só me recordo do começo de uma viagem feita por causa de uma mãe que queria fugir de si mesma. Eu queria me lembrar de quando ela se encontrou de novo. Eu queria me lembrar do meu primeiro crush e daquele frio na barriga em falar qualquer coisa. Mas ainda não era o medo. Era só a pequena felicidade exagerada que na época nem ligamos tanto. Eu queria me lembrar de como era a areia daquela praia onde aprendi a andar de bicicleta. Mas eu só me lembro das quedas. Eu queria me lembrar da última festa de aniversário que eu não fiquei com medo de apagar mais uma vela. Eu queria me lembrar da primeira vez que eu tive medo de falar. Eu queria presenciar minha própria galeria de memórias anônimas, pois só assim eu me reconheceria em cada obra. Talvez seja por isso que o clone de Emily volta para buscar a sua original. Ela só queria viver de novo em lugares que ela nem se lembra. Ela queria lembrar que, apesar de não se apaixonar mais pelas pedras, ainda lhe resta as memórias. Ainda lhe resta a si mesma para se lembrar de que sempre existirá, como o título do filme diz, o mundo de amanhã. E talvez seja por isso que eu sempre volto para cá, gravando para conseguir me livrar de tudo, mas ao mesmo tempo querendo me lembrar de tudo, de desejar um fim, mas sempre lembrar dos começos. Pode ser que eu esteja presa a ver a memória de alguém nesses filmes, desejando que fossem minhas. Acredite que o encontro entre ruídos não é por acaso. Que o tempo será preenchido por vozes desconhecidas. Que o espaço será ocupado pelas interferências das histórias. E pela colisão do seu sinal com o sinal boreal. Com roteiro, narração e edição de som de Aline A. Dias e supervisão geral e dublagem de Daiane Trevisan, esse episódio contou com trechos do filme O Mundo de Amanhã, dirigido por Don Hartsfeld. O Sinal Boreal é um projeto feito por 3 amigos de forma totalmente independente. Produzir arte dessa forma é muito desafiador, e não é da boca para fora quando a gente diz que toda ajuda conta muito. Se você gostou desse episódio, deixe uma avaliação ou comentário no aplicativo que você usa para ouvir e recomende para seus amigos. E para não perder nada, siga a gente nas redes no @Sinal Boreal. Até o próximo contato.